Nós iremos ler, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, os versículos 13 a 19. Marcos, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 19, versículo 13 ao 19. Está escrito assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui, irmãos. A cada semana nós temos, seguindo o propósito do próprio Evangelho de Marcos, meditado a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é a grande pessoa apresentada para nós nas Escrituras Sagradas. Temos visto que, segundo Marcos, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Mais do que segundo Marcos, segundo a Bíblia, é o Filho de Deus encarnado. Que Jesus Cristo, é o Senhor de tudo e de todos os seres que existem, que já existiram, que existirão, do universo inteiro, porque Ele é o Filho do Deus eterno. E que Jesus Cristo, veio ao mundo para nos salvar. Que Jesus manifestou a sua graça. Muito obrigado. Que Jesus manifestou a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, perdoando pecados, curando enfermos, expulsando demônios. E Marcos ainda tem muitas coisas, muitas obras realizadas por Jesus, que ele ainda irá nos contar. Agora, no texto de hoje, meus irmãos, nós lemos sobre o dia em que, em parte, porque as multidões estavam se avolumando e Jesus, enquanto ser encarnado, não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e então, em parte também porque ele estava pensando no futuro da sua palavra, no futuro da sua igreja, através dos tempos, através de todos os lugares do mundo. Isto é, Jesus pensava no Evangelho como sendo uma mensagem de alcance mundial e de uma mensagem também de alcance para todos os momentos da história. Jesus escolheu, dos muitos discípulos que ele tinha, ele escolheu 12 para representá-lo. Foi sem dúvida um dia importantíssimo. Assim como na vinda de Jesus, ou a encarnação de Jesus, o dia em que Jesus foi batizado, o dia em que Jesus foi colocado na cruz, o dia em que Jesus subiu ao céu, nós temos aqui também um momento singular na história da aliança da nossa redenção. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus escolheu esses homens depois de uma noite em oração, depois de uma noite na presença de Deus. E o que Jesus queria ao chamar esses 12 para si? Sobre esse propósito de Jesus, meus irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês no momento de hoje, na noite de hoje. Há 3 coisas que eu destaco aqui e que nós podemos perceber, o Evangelho está mostrando para nós que eram as intenções de Jesus. A primeira delas, Jesus estava preparando o futuro do Evangelho. 12. Esse número na Bíblia Sagrada, ou a escolha de 12 homens para pregarem a palavra,
não foi assim, por assim dizer, um número aleatório. Nem foi determinado porque entre os seus muitos discípulos, Jesus percebeu que 12 deles estavam mais disponíveis. Não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que esses 12 aqui, da mesma forma como o antigo Israel, lá no Antigo Testamento, teve a sua origem nos 12 patriarcas, nos 12 descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, assim também a igreja do Senhor, ela seria organizada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Então, por exemplo, em João capítulo 6, Jesus diz assim: eu vos escolhi em número de 12. Não foi uma coisa assim que eles estavam disponíveis, mas que o Senhor Jesus tomou a iniciativa de escolher. Mais tarde, depois que Judas traiu Jesus e decidiu tirar a sua própria vida, os 11 lá em Jerusalém, eles se reuniram e Pedro, levantando-se no meio deles, disse: olha, nós éramos 12, mas se cumpriu na vida de Judas aquilo que a Escritura já dizia a respeito dele, e então nós precisamos levantar alguém que se coloque ou que seja colocado no seu lugar. E então eles oraram, buscaram a Jesus, e Jesus mostrou para eles também que deveria ser um homem chamado Matias, que desde o começo também tinha sido um discípulo de Jesus. Também nós costumamos dizer que a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, é uma igreja apostólica. E por que nós chamamos de igreja apostólica? Porque diz a Bíblia que nós fomos edificados sobre o fundamento colocado por eles. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Efésios capítulo 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo, falando a respeito da doutrina da igreja, falando a respeito do fundamento da igreja, ele diz assim para os cristãos gentios: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando Paulo diz aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, não é que seja edificado sobre eles, os homens, mas sobre o fundamento que eles estabeleceram, que eles colocaram. E quem é o fundamento? O Senhor Jesus Cristo. Assim já diziam os salmos, assim também dizia o profeta Isaías, assim dizem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, o livro de Atos, a primeira carta de Pedro. Todos eles nos dizem que Jesus é a pedra fundamental da igreja, e que esta pedra, quem foi encarregado de estabelecer a sua doutrina, a sua pessoa? Os apóstolos. Por último, lá no livro do Apocalipse está escrito que naquela visão que João teve da Nova Jerusalém, a cidade celestial, e é um símbolo da igreja, nós sabemos, ele diz: aquela cidade, a Nova Jerusalém que descia do céu, ela tem 12 fundamentos, e sobre eles estão os nomes dos 12 apóstolos. Então essa é a primeira verdade que nós vemos na palavra de Deus, quando Jesus está chamando esses 12. Mas também há um livro muito interessante que eu recomendo a todos aqueles que gostam de ler e ler coisa boa, chamado 12 Homens Comuns. Foi escrito por um pastor norte-americano chamado John MacArthur. E esse livro, que é muito interessante, ele é uma série de, digamos assim, biografias dos 12 apóstolos de Jesus, inclusive Lucas. Agora, o que eu quero destacar é a expressão que John MacArthur usou para o nome do seu livro: 12 homens comuns. Isto é, Jesus escolheu pessoas que, do ponto de vista humano, não seriam lá grande coisa que a gente poderia afirmar. Algo que é, assim, observado desde o início da história da igreja, é que esses 12 homens escolhidos por Jesus, eles não tinham em si, eles não eram portadores de um rótulo social que dissesse que eles poderiam ser alguém ou pessoas que iriam liderar
o mundo espiritualmente. Não eram pessoas grandes comunicadores sociais. Se você fosse conversar com um dos 12 apóstolos, você veria que nenhum deles fez algum curso de oratória. Aliás, alguns deles eram pessoas muito tímidas, muito caladas. Você escolheria uma pessoa tímida e calada para ser o teu mensageiro? Parece que no grupo dos 12 até havia só um que falava demais. E quando abria a boca, não era para falar grande coisa, né? Ele acabava falando o que não devia. Mas, como o apóstolo Paulo mais tarde escreveu, Deus não escolheu os sábios segundo a carne. Deus não escolheu as coisas fortes deste mundo. Antes, Deus escolheu aquelas que têm aparência de nada, para mostrar o seu poder. Agora, se foram homens comuns, por que Jesus chamou esses 12 homens? Veja o versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Você consegue imaginar quantas pessoas já deve ter havido na história da humanidade? Alguém aqui é capaz de calcular? Você consegue imaginar quantas pessoas deveria haver no mundo nos dias em que Jesus estava aqui? Quantos judeus será que existia nos dias de Jesus? Há um escritor que, fazendo os cálculos, ele diz que quando tinha festa em Jerusalém, mais ou menos 250 mil pessoas estavam ali. Agora, a Bíblia diz que só há uma razão para, no meio de toda aquela multidão de pessoas que viviam em Israel, só há uma razão pela qual o Senhor Jesus os chamou. Ele chamou os que ele mesmo quis. Irmãos, não é uma maravilha ter sido escolhido por Deus? Não é uma maravilha, no meio de toda a humanidade pecadora, ter sido alguém chamado para fazer parte do grupo do Senhor Jesus Cristo? Porque, como diz a Escritura, Jesus fez essa escolha depois de uma noite em oração. E Jesus estava sempre em sintonia com a vontade de Deus, o Pai. Jesus sempre fazia o que agradava a Deus, o Pai. E Deus, Ele chama a quem quer, Ele chama da maneira como Ele quer, porque Ele quer, num ato da sua soberana e graciosa vontade. Assim, esses homens foram trazidos para perto de Jesus por causa da vontade dEle. Agora, em segundo lugar, além de o Senhor Jesus estar preparando o futuro do Evangelho, porque esses homens iriam pregar o Evangelho, Jesus estava também preparando os 12 para o seu ministério. Eu acho proveitoso que nós leiamos também o texto paralelo a este de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Eu peço que os irmãos, por favor, abram ali também, me acompanhem também ali, porque há um paralelo interessante que nós precisamos notar. Então está escrito assim em Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais, e aqui é que eu quero destacar, deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Guarde, por favor, essa frase, porque depois nós voltaremos a ela, mas o que eu quero destacar por ora é que, desde o início, Jesus tinha em mente que esses 12 seriam seus apóstolos. Existem algumas palavras que elas adquiriram um significado muito especial por causa do seu uso na Bíblia. Por exemplo, a palavra diáconos era uma palavra grega comum para se referir aos servos
ou servidores. Então a palavra lá, é por isso que vem a nossa palavra diácono. O que é um diácono? É aquele que serve às mesas, né? Assim, é o sentido lá em Atos capítulo 6. Bem, uma outra palavra, que era uma palavra comum do uso diário, era a palavra presbis, ou presbíteros, da onde vem a nossa palavra presbítero, que quer dizer homem mais maduro. Aqueles que são mais maduros, então, isso se tornou um termo técnico para se referir aos líderes espirituais da igreja. A própria palavra igreja, a palavra grega eclesia ou eclesia, eu nunca pronuncio direito, Éricles, mas assim, a palavra, ela quer dizer em si mesma assembleia, congregação. Só que na Bíblia ela se tornou uma palavra para se referir ao povo escolhido de Deus, ao rebanho de Jesus. Da mesma forma, a palavra apóstolo. A palavra apóstolo era uma palavra comum, significa aquele que é enviado. Então era uma palavra que no dia a dia, por exemplo, se o irmão Genésio queria enviar alguém para alguma tarefa, aquele que era enviado era um apóstolo. Mas na Bíblia ela adquiria um sentido especial. Existe um livro judaico, um escrito judaico chamado Talmud, que é posterior ao Novo Testamento, e no Talmud está escrito assim: o apóstolo equivale àquele que o enviou. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos lendo os escritos apostólicos, nós não estamos lendo simplesmente aquilo que os apóstolos escreveram. Nós estamos lendo aquilo que Jesus enviou eles para fazerem. É por isso que lá em Mateus nós lemos: ensinem todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Façam discípulos de todas as nações e eu estou convosco todos os dias através dos séculos. Portanto, os 12 apóstolos eram pessoas de quem Jesus estava investindo de autoridade para falarem em seu nome. Agora, voltando a Marcos capítulo 6, ele mostra para nós um aspecto importantíssimo daquilo que Jesus faria através da vida desses homens, mostrando antes o que Jesus faria com esses homens. Então está escrito assim, em Marcos 3, versículos 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Você percebe, até agora, o que Marcos tem falado que Jesus fazia? Jesus ensinava, Jesus expulsava demônios, Jesus curava os enfermos. O que ele está dizendo aqui é que Jesus estaria dando a eles essa mesma autoridade. Eles fariam o mesmo que Jesus fazia. Mas antes disso, diz o Evangelho para nós, Jesus escolheu 12 para estarem com ele. Esses 12 passariam tempo com Jesus. E conforme nós vamos lendo nos Evangelhos, esses homens aprenderiam com Jesus. Aprenderiam a sua doutrina, aprenderiam o seu modo de ser, a sua maneira de falar, aprenderiam a maneira como o Senhor Jesus lia as Escrituras, cresceriam no conhecimento de Jesus, cresceriam na fé, através daquilo que Jesus falava e também através das experiências nas quais o Senhor Jesus colocou eles. Por exemplo, em certa ocasião, nós mais tarde vamos meditar nesse texto também em Marcos, Jesus disse para eles: confie em Deus em todas as circunstâncias. E em seguida disse para eles: vamos para o outro lado do mar. E aí vocês se lembram do que acontece durante a viagem? Aquela baita tempestade. E eles terminam depois do outro lado, depois que passam pela tempestade, dizendo assim: mas quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E vão conhecendo cada vez mais a autoridade de Jesus. Porque Jesus estava preparando eles para fazerem uma grande obra. Uma obra de alcance mundial. E uma obra de alcance histórico, porque a obra dos apóstolos, ela continua até a volta de Jesus. Agora, o livro de Atos nos conta, então, qual foi o resultado desses homens estarem com Jesus. Eu gostaria de ler com vocês em Atos capítulo 4, versículos 11 a 13. E aqui nós temos um texto que descreve bem o resultado. Está escrito assim:
Pedro é quem está falando diante do Sinédrio em Jerusalém. E ele diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. No dia anterior a essa história aqui, Pedro e João estavam subindo ao templo em Jerusalém a fim de orar. E na porta do templo, em nome de Jesus, eles curaram um homem que era coxo, um homem aleijado. E o nome de Jesus então foi glorificado. E o que foi que aconteceu? O que bastou para que Anás, Caifás, João, Alexandre, que eram sacerdotes, e os demais sacerdotes se reunissem e chamaram os apóstolos a fim de que eles fossem confrontados. Pedro e João então foram questionados: com que poder ou com que autoridade, em nome de quem? Quem é que deu licença para vocês curar os outros em nome de Jesus? Como se eles não soubessem, ou como se eles tivessem feito alguma coisa muito errada. Bem, a Bíblia diz então que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e respondeu: nós fizemos isso em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi pregando para eles. E diz então o texto que eles ficaram tão impressionados, eles perguntaram assim: mas que faculdade que Pedro fez? Onde é que foi que eles estudaram? Homens iletrados, homens incultos. E reconheceram, só tem uma resposta para isso: que eles haviam estado com Jesus. Aqui, meus irmãos, eu creio que nós temos um princípio muito importante, não é? A importância de se estar com Jesus, quando se quer falar a respeito dele. Terceira coisa que Jesus estava fazendo: Jesus estava preparando-se para entregar a sua própria vida por nós. O versículo 19 diz que, por último, Jesus escolheu e chamou Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Desde o começo, Jesus sabia que Judas o trairia. Desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, já estava profetizado que colocariam o preço no Senhor, e seria 30 moedas de prata. No Salmo 109, que depois nós leremos um pouco, há uma longa oração imprecatória contra o traidor do Senhor. E João acrescenta para nós duas informações importantes. Lá no capítulo 6, está escrito que Jesus sabia desde o começo, desde o princípio, quem é que o trairia. E lá no capítulo 17, quando Jesus está orando, ele também ele chama Judas de filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, veja, tudo isso já estava predito e Jesus já tinha consciência de que isto iria acontecer. Então, nós podemos, por um lado, afirmar assim, segundo a Escritura, que Jesus, morto na cruz, seria o meio pelo qual ele nos salvaria. Que Jesus morreria em nosso lugar. E que, como parte desse propósito mais amplo, alguém iria trair o Senhor Jesus Cristo. Mas, eu preciso destacar uma coisa. Nos dois textos a gente leu assim: Judas, que foi quem o traiu. No texto de Lucas está escrito assim: Judas, que se tornou traidor. O que eu estou querendo enfatizar, meus irmãos, é que, se por um lado era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados, por outro lado, Judas é quem é responsabilizado pelo seu ato de traição. É Judas que se tornou traidor. É Judas quem traiu Jesus.
E quando nós então lemos no Novo Testamento, nós vemos o Novo Testamento descrever para nós a maneira como Judas, embora tivesse sido chamado para estar entre os 12, era um incrédulo. Embora os 12, ou melhor, os 11, não desconfiassem de Judas, somente Jesus sabia quem ele era, os demais conviveram com ele normalmente durante todo aquele tempo. Judas, o que eu quero dizer com isso, era um descrente, era um hipócrita, foi um homem que enganou a todos. Você se lembra no dia em que Jesus instituiu a Santa Ceia? Na noite em que Jesus instituiu a Santa Ceia, Jesus disse assim: a mão do traidor está comigo à mesa. Um de vós me trairá. E qual foi a resposta dos discípulos? Todos eles começaram a se perguntar: Senhor, porventura sou eu? Senhor, é eu que estou para fazer uma coisa dessa? Em outras palavras, eles nem desconfiavam quem poderia ser. Eles começaram então a também se indagar. Eu quero ir com vocês lá para o texto de João, meus irmãos, agora. Primeiramente, João capítulo 12, versículos 4 a 6. Eu quero citar 3 referências no Evangelho de João que descrevem para nós o caráter de Judas. Está escrito assim em João 12, de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Nada contra os tesoureiros, né? A gente sempre brinca falando isso. Há necessidade sempre de alguém que tome conta da bolsa. No caso dos apóstolos de Jesus, era Judas. E o que ele fazia quando ninguém estava olhando? Parece que roubar dinheiro da igreja é uma coisa bem antiga, não é? Se aproveitar dessas situações é uma coisa bem antiga. E Judas estava ali e ele era ladrão, diz João para nós. E aí então o que Judas faz? Ele fala assim: mas tanto dinheiro desperdiçado com um perfume para ser derramado sobre Jesus. E pior, meus irmãos, que o texto de Mateus diz que todos os outros apóstolos concordaram com ele. Para vocês verem como é que Judas era, vamos usar uma palavra de língua portuguesa hoje, traíra. Como ele convencia as outras pessoas, ninguém desconfiava dele. Então, Jesus diz que o Evangelho diz que era fingimento dele a sua preocupação. João 13, capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, aí Jesus se levanta e vai lavar os pés de todos eles. Há 2 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, é que Judas deu lugar ao diabo em seu coração. O diabo colocou no coração dele. Mas por que o diabo fez isso? Porque Judas era uma pessoa hipócrita. Então, um passo para o outro foi bem rápido. A segunda coisa é que Judas estava ali, no momento da ceia. Jesus lavou os pés dele. E ele continua sendo Judas. Agora, no capítulo 13, versículos 26 a 29, respondeu Simão, os discípulos perguntando: quem é Senhor? Quem é Senhor? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que enfim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou ordenara que se desse alguma coisa aos pobres. De novo, nenhum discípulo confiou, e Judas estava ali, na mesa do Senhor. Alguns anos atrás, ficou famoso
muito famoso um livro, acho que já há uns 20 anos, que assim, vocês já perceberam que certos canais de televisão, quando chega a época do Natal e a época da Páscoa, eles começam a falar umas mentiras a respeito da nossa fé. Então ficou muito famoso um livro chamado O Evangelho de Judas. Não sei se os irmãos já ouviram falar a respeito desse evangelho. É um evangelho do movimento gnóstico, um movimento do século II depois de Cristo. E nesse, entre aspas, evangelho, Judas é o grande herói da história. Porque nesse evangelho, Jesus chega para Judas e diz assim, olha, eu preciso morrer pela humanidade, mas alguém precisa me trair. E ninguém é capaz de fazer isso, por isso eu conto com você, que você vai me trair. Então, segundo aquela seita lá do século II, aquela seita gnóstica, Judas é o grande herói da história. Mas como diz a Escritura, meus irmãos, Judas não era herói coisa nenhuma. Tudo o que ele fez foi por causa do mau caráter dele. Agora, então, por que a Escritura diz que Judas foi condenado? Eu gostaria de citar para os irmãos o mesmo texto que mais tarde Pedro usa em Atos capítulo 1. Mas agora nós vamos então citar o Salmo 109, que é citado pelo apóstolo Pedro mais tarde. Por favor, abra lá no Salmo 109. Nós vamos ler primeiramente o versículo 8. Em Atos 1:20, Pedro cita esse texto como se referindo a Judas. E como eu disse para vocês, o salmo todo é uma oração imprecatória, isto é, que ele colha aquilo que ele plantou. Então o versículo 8 diz assim, os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Então Pedro, falando a respeito disso, ele disse, olha, como está escrito, e a respeito dele, tome outro o seu encargo. Então Matias foi colocado no lugar de Judas. Agora, os versículos 16 a 18 eu quero citar. Porquanto, falando ainda sobre ele, porquanto não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Veja o que ele está dizendo. Judas amou a maldição. Judas preferiu o pecado. E como diz Romanos capítulo 1, Deus simplesmente deixou esse homem entregue ao seu próprio coração duro. Deus entregou ele à dureza do seu coração. E Jesus sabia de todas essas coisas que iriam acontecer. E isso, diz o Evangelho de João, trazia pesar ao coração de Jesus. Mas Jesus sabia que era necessário que fosse assim. E você sabe, ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é você fazer o que precisa, mesmo quando estiver com medo. Jesus tinha medo da cruz? Tinha. A Bíblia diz que Jesus ficou apavorado na noite anterior ao dia da sua morte. Que Jesus sofreu muito, a ponto de orar, Senhor, se quiseres, passa de mim esse cálice. Mas eu vim justamente para isso. Então seja feita a tua vontade. Por isso é que eu digo que quando Jesus estava chamando Judas, Jesus já estava preparando também a sua morte. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o chamado dos 12, 3 coisas, ou 4, nós podemos afirmar. Jesus estava preparando o futuro do Evangelho. Jesus estava preparando para que hoje nós estivéssemos aqui pregando o Evangelho. Segundo, Jesus estava preparando os homens que iriam transmitir o seu Evangelho, os seus apóstolos. Terceiro, Jesus estava se preparando para entregar a sua própria vida por nós. E numa frase que resume tudo isto, Jesus estava preparando a nossa salvação. Quais as implicações disto para nós hoje? Eu gostaria de trazer algumas. Primeira,
nós precisamos entender que se somos uma igreja de Jesus, somos também uma igreja apostólica. E é por isso que no nosso credo nós dizemos assim: eu creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, não romana, mas a igreja de Jesus é apostólica. Por quê? Porque ela é fundamentada na doutrina dos 12 apóstolos. Não Judas mais, mas Matias em seu lugar, e assim como as 12 tribos de Israel eram 12, mas eram 13, assim também os apóstolos. São 12, mas também tem Paulo, não é? Então, a nossa igreja, ela precisa entender o fundamento dela. Agora, dentro desse contexto, é importante lembrar aquilo que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios. Ele disse assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Tem duas verdades aqui que são óbvias. Primeira é que o fundamento que é estabelecido pelos apóstolos é Jesus Cristo. Te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, a pedra era a confissão de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Esse é o fundamento da igreja. A segunda é que uma vez que você estabelece o fundamento, imagina, por exemplo, que você vai fazer uma casa, construir uma casa. Você coloca ali o fundamento, depois você constrói em cima. Você não vai ficar colocando fundamentos toda hora, não é? Da mesma forma, somente 12 pessoas, mais o apóstolo Paulo, na história da igreja, tiveram tanta autoridade quanto Jesus. Os 12. Passou disso, você não precisa acreditar. Você não deve acreditar. Porque nós temos os 12 verdadeiros apóstolos, que são esses que nos deram a palavra de Deus. São esses que estão na Bíblia e somente na Bíblia. Eles já nos legaram o que nós precisávamos. E a doutrina dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, é suficiente para nós. Segundo, cada um de nós também precisa atender o chamado de Jesus. Mas não como Judas. Porque Judas, qual era o problema dele? O problema estava no fato de que ele amou a maldição. De que ele no seu coração rejeitou Jesus. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve assim: não deis lugar ao diabo. Não mintam uns para os outros. Não roubem, antes trabalhem. Façam o que é bom. Não podemos dar lugar ao diabo, não podemos trocar a Jesus por nada nesse mundo. 30 moedas de prata? Que fossem 10 milhões de moedas de prata, que fosse toda a riqueza do universo. Jesus é muito maior, muito mais valoroso do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Mas alguns parecem que o nome de Jesus nada mais é do que um negócio lucrativo. Vendem a Jesus não por 30 moedas hoje em dia, mas vendem a Jesus por dinheiro também. Não troque Jesus por nada. Não deixe Jesus ser vendido para você. Agora, você se lembra que, de acordo com a Bíblia, não foi somente Judas que deu lugar ao diabo, não é? Quem mais que a gente lê na Bíblia? Ananias e Safira, por exemplo, que amaram a mentira, que eram vaidosos, que amaram o dinheiro e deram lugar a Satanás. Por isso a Escritura adverte: não deis lugar ao diabo. Qual foi o resultado na vida de Judas? O seu coração virou um inferno tão grande que Judas depois foi se enforcar. Foi tirar a sua própria vida. Qual foi o resultado na vida de Ananias e Safira? O salário do pecado é a morte. Então, atenda ao chamado de Jesus, mas cuide do seu coração, para que não aconteça ser como o coração de Judas. Terceiro, antes de ensinar a outros, sejamos ensinados por Jesus. Primeira coisa é que Jesus chamou esses homens para estarem com eles. Ainda que Jesus não chame novos apóstolos, porque o fundamento já foi colocado,
O ensino apostólico, o ensino da Bíblia, é que Jesus continua a chamar-nos como igreja para anunciar a palavra apostólica ao mundo. A palavra de Jesus ao mundo. Como igreja, como indivíduos, todos nós somos chamados. E algumas pessoas são especialmente chamadas para o ministério da palavra. Nós nos referimos aos pastores, aos evangelistas, aos missionários. São homens que um dia perceberam o chamado de Deus especial para eles, para serem ministros do Senhor Jesus Cristo. Mas seja qual for a área ministerial, seja você uma pessoa que foi chamada para ser um ministro ou não, a coisa mais essencial é estar com Jesus, é aprender dele, é ter comunhão com ele. Então é necessário prestar atenção. Jesus, fala, eu sou tua ovelha. Fala que o teu servo ouve. E deixe Jesus ministrar a sua vida. Durante a semana, enquanto eu pensava nessa mensagem, eu me lembrei de que o mês de agosto é o mês que nós comemoramos missões. Que nós especialmente trazemos à nossa mente esse ministério tão importante da igreja. E uma vez que eu estava pensando em missões, missionários, eu pensei também em ministério pastoral. Há um homem aqui na nossa igreja que cada vez que ele ora, ele diz assim: Senhor, envie novos obreiros para a sua seara. Eu acho muito bonito isso, porque assim, é uma oração que Jesus ordenou que façamos. Mas eu quero dizer uma palavra, não tanto nesse momento a respeito de orar para que Deus chame pessoas. Eu quero dar uma palavra da seguinte maneira: irmão, presta atenção. Talvez Deus queira você no ministério da pregação da sua palavra. Talvez Deus queira você pastor de uma igreja. Talvez Deus queira você missionário ou evangelista. As irmãs também. A história da igreja tem sido escrita por muitas missionárias, muitas mulheres que foram enviadas pelo Senhor através da igreja para pregar a sua palavra. Quem sabe, irmão ou irmã, Deus não queira você no ministério. Quem sabe não seja essa a proposta dele, a vontade dele para a sua vida. Então coloque-se na mão do Senhor. Senhor, estou aqui. E se o Senhor me escolher, eu quero ir. E quero ir para ministrar a tua palavra, com alegria de coração e como resultado de conhecer o Senhor.